Bom, nós vamos falar um pouquinho agora da história e a origem do piercing. Eu confesso para vocês que é um tema um tanto longo, mas ao mesmo tempo pouco explorado e estudado. Eu tive que consultar bastante lugares para trazer essas informações para vocês, porque de cabeça eu não saberia falar. Então, algumas coisas eu vou ler, porém tudo vai estar lá no conteúdo, tá? Eu acredito que os ornamentos, na verdade, eles passaram por diversas civilizações, né? Durante o tempo de todo o século antigo. Mas em alguns eles ficaram mais conhecidos e mais famosos, digamos assim, pela população e por causa da cultura que a gente já aprendeu na escola, na história e tudo mais, tá? Então vou ler aqui um pedacinho para vocês. E eu nem sabia quando eu fui consultar que eu descobri. Existem evidências antigas na Bíblia, mais concretamente em Gênesis 24:22, onde é descrito que Abraão deu de presente para a futura esposa para o seu filho Isaque, um aro de nariz de ouro. Então, olha que engraçado, né? Já lá na Bíblia se falava de acessórios e ornamentos, né? Depois, em maias e astecas, por exemplo, adotavam os piercings com finalidades religiosas também. Já os egípcios e os indianos perfuravam partes do corpo para demarcar suas posições de hierarquia na sociedade casta. Já os romanos usavam por vaidade como um adorno mesmo. No século XIX, a prática caiu em desuso e começou inclusive a ser discriminada. Foi renascer somente depois, em 1960, pelos hippies. Eu achei muito interessante isso que eu consultei da história, porque acho que nem eu, quando eu fiz o meu curso, eu não sabia disso, não foi passado para mim. Mas eu quis dar uma estudada e uma pesquisada para trazer essa informação para vocês também. Aí eu fiz, depois vocês vão ter acesso, um resumão assim, que em 4000 antes de Cristo, esquimós e os povos das ilhas Aleutas, no Alasca, usavam piercings labiais para representar os marcos importantes da vida deles. Em 3000 antes de Cristo, foi usado no Egito como enfeites, perfurados no umbigo simbolizavam realeza. Em 2000 a.C., brincos e piercings existiam na dinastia Xia e Xangai, na China, como costume no casamento das garotas de 12 e 13 anos. Em 900 a.C., astecas e maias confeccionavam cavidades no esmalte dental, onde havia colocação de pedras preciosas. 700 a.C., os romanos acreditavam que as argolas de ouro e outros metais preciosos no mamilo melhorariam sua virilidade. Entre 100 e 400 anos depois de Cristo, o segundo capítulo do Kama Sutra, livro indiano do amor, mencionava o piercing que passava verticalmente pela glande do pênis. No século 16 e 17, piercings no nariz foram uma tendência criada pelo Império Mughal, no Paquistão. No século 19, damas da alta sociedade europeia eram adeptas dos adornos no mamilo, acreditando que o piercing faria seus seios crescerem. Nos anos 60, o piercing volta à moda com os hippies, né? Como o movimento era anticonservadorismo, o piercing fazia parte de um conjunto de hábitos primitivos resgatados junto com a tatuagem. Daí eles começam a andar juntos. Nos anos 70 e 80, o movimento punk adotou modificações corporais como forma de satirizar e se opor à sociedade burguesa. Um exemplo nos romanos também foi que eles acreditavam que os artefatos proporcionavam recursos financeiros de sexualidade. Aí a gente cai na história contemporânea, né? Falamos tudo na época de Cristo
e na fase contemporânea. Isso tudo veio à tona por uma pessoa muito conhecida no piercing, vocês vão escutar falar dele, né, que chama James Mark Wark. Ele foi nascido em junho de 41, foi um body piercing americano e foi o primeiro avô do movimento moderno. Ele começou a confeccionar as primeiras joias. Por quê? As joias dessa antiga classe, antes do contemporâneo, elas eram ou de madeira ou de ossos de animais, né? Principalmente vindo da parte dos indígenas, que sempre eram donos com ossos de animais, e aí ele começa a confeccionar mesmo as peças em metal, tá? Aí ele se junta com um cara chamado Doug Malloy. Esse cara, ele era alemão e era adepto também de fabricar as joias. Então os dois se unem, um alemão mais o americano, e a primeira joia que eles fabricam é a tão conhecida joia chamada Captive, que é a nossa argolinha que tem a bolinha no meio, que ainda prevalece até hoje, né? Hoje, com a modernidade, muitos piercings modernos vindo à tona, mas ainda a gente vive ainda esse tipo de joia. Ela não foi esquecida em nenhum momento e não saiu de moda, digamos assim, tá? Aí eles montam um primeiro estúdio de tatuagem, os dois juntos, em 1975. E lá eles apelidam o estúdio de Gundley. Lá eles anunciam e fazem várias publicações, mas o público deles, por ambos serem gays, era esse público. Então era uma coisa meio escusa, né? Meio escondidinho. E também por fetichistas, que acabam fazendo uso dessas joias e de adornos escondidos. Então, essa é uma introdução para vocês entenderem. Tem bastante coisa para ler, para aprender. No manual vai estar escrito muito mais coisas, é só introduzir um pedacinho para a gente poder entender que isso vem há muito, muito, muito tempo. E hoje, né, hoje a gente olha as perfurações totalmente femininas, atingindo classes de mulheres maduras, mulheres de classe B e A, né? Não tem distinção. Hoje, os piercings na orelha são vistos como elegância, autoestima, vaidade e acabam enfeitando mais ainda o feminino e a mulher brasileira.